nós ouvimos no encontro, quando nós vemos aqui, quando a gente escuta uma palavra, isso é direção de Deus para as nossas vidas, né? Então às vezes nós ficamos esperando Deus chegar assim, a partir da semana que vem vocês vão fazer assim. Não, né? Deus ele fala no nosso coração, Deus ele fala, Deus dá uma direção individual, Deus dá também uma direção coletiva, né? E nós tivemos algumas direções no último encontro, e eu queria que você pudesse refletir, de fevereiro até aqui, o que eu fiz com aquilo que o Senhor trouxe para mim, com essa direção que Deus me deu e que eu também podia levar e partilhar com outros. O que eu fiz com essa direção? Então vamos lá, um breve resumo, né, do nosso encontro de serviço ao Senhor. Vamos lá, próximo. Nós ouvimos com o Jaime, lembraram? A palavra sobre tenham bom ânimo, tenham de bom ânimo, pode passar. Então o Jaime trouxe para nós essa ministração e ele falou, e Deus já começou a dar continuidade também nesse assunto logo no devocional, né? Que ele traria um ânimo novo, que ele traria um renovo sobre nós, né? Essa unção de alegria que nós cantamos. E aí o Jaime perguntou, o que tem tirado o seu ânimo no dia a dia? Quando você se remete às coisas espirituais, o que tira o seu ânimo? Se você está cansado, aprenda a descansar. Eu perguntei para a Dalva, cadê o Clóvis? A Dalva falou, foi pescar. A gente fala, está cansado, vai pescar? Não. Está cansado? Aprenda a descansar no Senhor, né? Então, o que tem tirado o seu ânimo? O que tem tirado a sua alegria em servir ao Senhor? Então, nós precisamos, o Jaime trouxe essa direção, essa orientação, que nós precisamos descansar no Senhor e buscar esse renovo para o nosso ânimo, né? E não deixar que as coisas do dia a dia, e que nem as coisas espirituais, aquilo que nós fazemos, o nosso serviço ao Senhor, torne-se um peso, né? Eu queria só partilhar um texto que Deus trouxe durante essa semana de oração, né? Deus trouxe para o Valmir, no nosso grupo de oração, de partilha, e Deus falava assim, Isaías 57, 15 e 17, Deus que vive e reina para sempre diz, eu moro num lugar alto e sagrado, moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos. Eu trago nova força, darei alegria aos que choram. Isaías 57, 15 e 17. Darei alegria, trarei um ânimo novo. Né? Então, esse direcionamento que Deus deu no primeiro encontro, Ele vai continuar cumprindo. Ele vai dar um ânimo novo ao seu povo. Ele vai dar uma nova unção de alegria para nós continuarmos servindo a Ele com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Amém? Então foi essa a ministração do Jaime, né? Um breve resumo. A próxima, o Carlos Augusto trouxe para nós o vaso de alabastro. Lembram? Né? Se você não estava aqui, mas você conhece essa passagem daquela mulher, pode passar. Aquela mulher, né, na casa de Simão, que quebrou aquele perfume preciosíssimo, sabe, o perfume assim mais caro, aquele importado mais caro, ela quebrou e lançou, jogou aos pés de Jesus e lavou ali os pés de Jesus. E foi um escândalo, né? Porque era algo muito caro, muito precioso. E aí o Carlos perguntou para nós: o que você tem para oferecer a Deus? O que de precioso você tem para oferecer ao Senhor? Qual o valor dessa oferta? Qual o valor que você tem oferecido para Deus? Então Deus falou isso conosco lá em fevereiro. Será que nós praticamos? Senhor, eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor. Porque às vezes a gente oferece o que sobra para o Senhor. O que sobra do nosso dinheiro, o que
sobra do nosso tempo. Que sobra, sabe? Às vezes eu estou lá, sobrou um tempinho, vou orar, e aí eu durmo. Sobrou um tempinho, vou ler uma palavra, e aí eu não medito nessa palavra, né? Então, o que eu tenho para oferecer ao Senhor? É o meu coração, a minha vida por completo. Deus quer 100% das nossas vidas. Faça o seu melhor para Deus. Então, só para lembrar aí, essa foi a palavra do nosso irmão Carlos Augusto. E aí depois, o ID evangelizar é do Clemilton. Lembra? Clemilton falou para nós sobre a evangelização, que dar a vida é deixar as nossas vontades, seguir aquele que nos chamou, sair da nossa zona de conforto e ganhar vidas para Jesus. Requer esforço da nossa parte. Precisamos nos dispor ao ID de Jesus, né? Então, de fevereiro para cá, será que eu ganhei alguma alma para Jesus? Ou será que eu fiz a diferença na vida de alguém? Então, eu penso assim que o evangelismo, eu sou a carta escrita de Deus, né? Então, talvez eu não preciso sair por aí evangelizando, falando de Jesus, trazendo para minha reunião. Aliás, irmãos, quando eu evangelizo, eu falo de Jesus para alguém, a minha intenção tem que ser ganhar aquela vida para Jesus, para o reino de Deus. Não necessariamente trazer para o grupo, trazer para a minha reunião. Se for, amém, porque aí você vai discipular aquela pessoa. Mas a principal motivação é eu ganhar a vida para o reino. É eu ganhar a vida para Jesus. Essa deve ser a principal motivação do meu coração, porque as vidas são para Jesus. As vidas não são para a igreja, não é que é para nós, não é para o povo. As vidas são para o reino, são para Jesus, é para a salvação, né, dela. Então, eu sou a carta escrita, como Paulo diz, né? Ser a carta escrita para todos que leiam em nós. Então, eu posso evangelizar em qualquer lugar. No meu trabalho, para os meus vizinhos, na faculdade, na minha escola. Eu sou a própria carta de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Então as pessoas precisam ler Jesus em mim. E talvez eu não preciso nem falar. Talvez eu não preciso nem pregar, né? Porque elas precisam ver Jesus em mim. Então o Clemilton trouxe essa reflexão para nós, né? Discernindo junto o nosso chamado. 50 anos da nossa história. Nossa história tem a minha idade. Nova. Nossa história é nova, né? A responsabilidade é de todos, independente da função da igreja. O chamado individual se adapta ao chamado coletivo. O chamado individual e coletivo deve estar vinculado ao corpo de Cristo. É nossa responsabilidade como comunidade conhecer a nossa história, a nossa origem, o nosso caminhar. Então, assim, quem está aqui, eu nasci, né, praticamente no grupo. Então, os meus filhos nasceram no grupo e é inadmissível que eles não conheçam seu Franco e Dona Elza. Não conheceram, tiveram a graça de conhecer pessoalmente, né? Mas, é inadmissível que eles não conheçam o nosso chamado, né? E se você está aqui, se você tem um serviço na sua localidade, se você está servindo ao Senhor aqui, você precisa, é sua responsabilidade também conhecer. Mas eu tenho tanta dúvida com o grupo, eu tenho tanta dúvida disso. Você precisa procurar o seu pai espiritual. Você precisa procurar alguém que fala, vamos sentar, eu preciso entender. Você precisa ler o livro Mãe de Muitos Filhos. Pode pedir, lá em casa tem alguns, né? Os irmãos aqui providenciam para você. Então, o nosso chamado como corpo de Cristo, como parte dessa igreja, precisa estar claro aqui no nosso coração. No coração daqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm servido na localidade. Esse chamado precisa estar claro, né? Então, é minha responsabilidade, a responsabilidade de todos, buscar esse conhecimento da nossa história, da nossa convivência, do nosso chamado, de quem nós somos, né? Para que nós somos chamados, como a gente caminha,
E eu acho legal assim que todo mundo que conhece o grupo, todo mundo que está no grupo, ou que passou pelo grupo, sabe que a gente sempre fala de algumas coisas que parece que são repetitivas, mas acredito que é uma linguagem do nosso chamado. Todo mundo vai saber. A gente fala muito sobre família, concordam? Comunhão, concordam? Partilha e unidade, né? E unidade. Então, esses pontos assim Deus tem nos ensinado desde sempre. Então, se você ainda tem dúvida a respeito do nosso chamado coletivo, ou seu chamado individual, se você tem dúvida ainda sobre a nossa história, você vai chegar na sua localidade, vai procurar o seu pai espiritual, o seu assistente, a direção da localidade, você vai para a mesa, tomar um café e entender a sua história, entender a nossa história, ok? Peço um livro lá, Mãe de Muitos Filhos. Próximo. Esse assunto que é maravilhoso e não pode deixar de ser um assunto espiritual, que às vezes a gente, alguns têm dificuldade em falar sobre dízimos, ofertas e contribuições, né? Então, Jaime e Elaine, o assunto anterior foi do Eliel, né? O Eliel. E esse aqui foi da Elaine e do Jaime, sobre a generosidade, que é o resultado do nosso coração, sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre doar tudo que temos, o nosso tempo, doar as nossas vidas e doar também o nosso dinheiro. Então, quando nós doamos, nós estamos mostrando o que realmente tem do nosso coração. Quando nós somos fiel no pouco, nós também somos fiel no muito. Tá bom? Então, essa foi... Acho que acabou, né? Acabou, né? Então, assim, foi um resumo só para a gente refrescar a memória. Deu para refrescar a memória? Mais ou menos dos temas que nós ouvimos no encontro anterior. E essa direção que Deus nos deu aí. E acredito que